Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos. Aleluia. Vamos a mais uma palavra via internet. Eu gostaria muito de tê-los aqui conosco, mas infelizmente nós estamos vivendo esse período aí onde o governo e essa pandemia também tem roubado essa aproximação, vamos dizer assim. Querido, rapidamente vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 16. Nós vamos discorrer em cima desse texto. E eu creio que Deus tem grandes coisas para falar comigo e com você em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto. Marcos capítulo 16, nós vamos ler do 1 ao 15. Diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiram ao sepulcro, perguntando uma às outras: Quem removerá a nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, ou seja, os discípulos, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, ou seja, aos discípulos novamente. Mas também nestes eles não creram. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu cuidado. Senhor, fala conosco agora através da tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias, ó Pai. Ó Pai, que a tua semente, que a tua palavra, Senhor, venha gerar frutos e frutos que permaneçam, ó Pai. Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, a nossa mente, dai-nos discernimento, ó Pai, nesses dias, Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer exatamente a tua vontade, ó Deus, e caminhar, ó Deus, caminhar para ti, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Querido, esse texto, eu vi nele aqui três assuntos que, com certeza, nós vamos passar, ou já passamos, na nossa caminhada com Jesus Cristo. O primeiro fator aqui que eu gostaria de colocar em destaque é o medo. Diz o texto que essas mulheres foram até o sepulcro. Isso é lógico que foi após a crucificação e a morte de Jesus Cristo. E ele foi colocado nesse local, onde era uma espécie de uma caverna, e eles colocavam uma pedra bem grande. E diz o texto que elas foram até esse lugar para poder
passar algumas especiarias aromáticas, como diz o texto, ou seja, para que o corpo ficasse cheiroso. Porque naquela época eles colocavam nesses ambientes e não era enterrado. Então, essas mulheres foram até lá. E quando elas chegaram no local, a pedra já estava removida. E Jesus Cristo não estava mais naquele lugar, já havia ressuscitado. Glória a Deus, diga glória a Deus aí na sua casa. Mas, ao invés do corpo de Jesus, havia naquele lugar um anjo. A Bíblia chama ele de um jovem. E algumas Bíblias vão dizer que é um anjo. E ele diz para elas, e tem ali um diálogo com elas, dizendo que Jesus não estava mais ali, que elas poderiam até olhar no lugar onde ele deveria estar, mas ele não estava. E o texto diz que elas ficaram atemorizadas, ficaram com muito medo, apavoradas. Sabe, querido, o interessante é que por 3 anos Jesus andou com os seus discípulos e essas mulheres sempre estiveram acompanhando. E por 3 anos Jesus sempre falou a respeito de que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. E aí quando elas se deparam com este cenário, diz o texto que elas tiveram medo. E eu gostaria de falar para você nessa noite, que muitas vezes nós temos medo das coisas que Deus faz, das coisas que Jesus faz. Ora, nós cremos e acreditamos, e isso é bíblico, que todas as coisas estão no controle de Deus. Todas as coisas não fogem do seu controle. Tudo aquilo que acontece está debaixo da sua autoridade e poder. Mas quando nós deparamos em alguma coisa que foge da normalidade, ou seja, daquilo que é normal aos olhos humanos, a tendência é ter medo. Eu me recordo de 2 textos que o povo teve muito medo. Um dos textos é aquele que nós costumamos ler aqui, aonde Moisés reúne o seu povo para subir ao monte, e aonde Deus iria falar com o seu povo, e aí começa a aparecer raios, trovões e fumaça, e o povo diz para Moisés: Moisés, nós não vamos subir, fala você com Deus, porque não dá para nós. Então as coisas que Deus faz fora da normalidade, é natural o homem ter medo. Veja a arca de Noé. Imagina quantas pessoas morreram naquele ato. Morreu muita gente. E imagine o temor quando a chuva começou. Imagina aquele povo todo se afogando em meio a tantas águas, que estava sendo avisado há anos, há mais de 100 anos. E eles não acreditaram e não confiaram na palavra do Senhor. E apenas uma família, como nós sabemos, a família de Noé foi salva. Nós estamos vivendo dias, querido, em que é você e a sua família. Você vai ter que cuidar da sua família. Você como sacerdote, você como sacerdotisa, você tem essa missão de salvar a sua casa e a sua família. Livrar a sua família do medo, esse medo que você liga a televisão e é o tempo todo colocando medo e medo e medo e temor no seu coração.
Essas mulheres tiveram medo. Tiveram medo de um ato de Deus em ressuscitar Jesus Cristo. Não tenha medo, querido, do que Deus está fazendo. Não tenha medo das coisas que Deus está fazendo. Não tenha medo, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Quando você confia e acredita em Deus, quando você crê que Deus, Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam, você entende que esse Deus, Ele também te ama. Qual é o pai que vai maltratar o seu filho? A Bíblia diz que um pai pode até maltratar um filho, mas Deus jamais Ele vai nos maltratar. Então confie no Senhor, confie nesse amor. Porque quando você passar a confiar no amor de Deus, de que tudo está em suas mãos, esse amor lança fora todo medo. Todo medo será retirado da sua mente, do seu coração, do seu espírito, da sua alma. Mas continuando o texto, nós vemos aqui que os discípulos eles estavam em uma casa, estavam juntos. E a Bíblia diz que essas mulheres vão até eles e contam o fato de que Jesus havia ressuscitado, e o texto diz que eles não creram. Eu gostaria de abordar com você um segundo ponto, que esse texto deixa claro, que é a incredulidade desses homens. Como eu já disse, como pode? Esses homens andaram com Jesus Cristo durante 3 anos, Jesus Cristo explicando para eles que Ele iria morrer, mas que Ele iria ressuscitar. E mesmo assim a incredulidade entrou em seus corações, quando eles viram o cenário da morte de Cristo. Querido, trazendo para os nossos dias, a falta de fé naquilo que Deus fala para conosco vai nos tirar fora do foco daquilo que Deus quer fazer conosco. Quando você para de acreditar naquilo que Deus fala, e para nós é a Bíblia, Deus fala através da Bíblia para conosco, fala através de orações, mas na Bíblia, meu querido, são nas Escrituras que estão todas as respostas da vida. Quando as pessoas param de dar credibilidade para a palavra de Deus, é um sinal de grande preocupação. Porque essas pessoas estão com um passo para a dúvida. E fazendo isso, elas estão dando espaço ao inimigo. Estão dando espaço para que o inimigo possa entrar e depositar dentro da sua mente coisas que vão fazer com que você se afaste de Deus. Vão colocar no seu coração aquela jogada antiga do inimigo. Olha, se até agora não deu certo, não vai dar mais. Olha, parece que você, quando você estava sem Deus, a sua vida era melhor do que agora quando você está com Deus. É melhor você voltar. Se você ler nos outros livros, meu querido, de Mateus, de Lucas, você vai ver que os apóstolos, quando eles estavam reunidos nessa mesma casa, Pedro se levanta e fala assim: eu vou voltar a pescar.
e os outros discípulos decidem ir com ele. É exatamente isso que acontece. Quando você para de dar credibilidade e começa a duvidar das coisas de Deus, é natural você querer voltar a fazer as coisas que você fazia antes. É natural você querer voltar aos atos pecaminosos. Porque se até aqui não deu certo, se até aqui a minha oração não teve resultado, se até aqui o meu clamor, aquilo que eu tenho feito diariamente, não tem dado resultado algum, pelo contrário, parece que as coisas estão piorando. E a dúvida entra no seu coração. É o momento exato do inimigo colocar no seu coração: volte a fazer o que você fazia antes, porque você estava melhor. E agora com essa onda de Covid, essa onda de morte para todo lado, muitos vão dizer, infelizmente, eu vou aproveitar o resto da minha vida agora. Como se a nossa vida fosse apenas esse momento aqui nessa terra. Muitos colocam a sua eternidade nas mãos do inimigo. E ele com certeza ele vai aproveitar muito bem todas as dúvidas e tudo aquilo que você deixar o seu coração aberto para ele entrar. Em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deixe que a sua mente se encha de dúvida de que Deus está no controle de tudo. De que Deus está agindo em meu favor e em seu favor. Em favor da sua família. A fé não é duvidar, a fé é crer e acreditar que as coisas estão acontecendo mesmo quando você não está vendo o resultado. Continuando, um outro ponto interessante que eu vejo, e aqui eu já estou indo para o final. Isso está no versículo 12 em diante, onde é contado aqui bem rapidamente sobre aqueles dois homens que eles vão a caminho de Emaús. Você também conhece esse texto. E ele fala aqui que esses homens, eles estavam indo sentido o campo, sentido ao campo, não é o campo de futebol, campo. Mas na verdade é o mesmo texto lá de Emaús. E o texto diz que quando eles retornam, eles falam com os discípulos também não acreditam em sua história. Mas eu gostaria de falar especificamente desses dois homens. Se você ler lá no livro de Mateus, como eu tenho dito, esse texto ele resume a mesma história relatada nos outros livros. E lá, lendo lá, você vai entender que eles deixaram de cumprir uma ordem de Jesus Cristo, que era para ficar em Jerusalém. Porque seria em Jerusalém que Jesus iria iniciar a disseminação das boas novas. Era em Jerusalém que os discípulos iriam receber a unção que viria do alto. E Jesus disse para eles: fiquem. Mas esses dois abençoados, o que eles fizeram? Saíram de Jerusalém e foram sentido Emaús. A Bíblia diz que é mais ou menos 10 quilômetros a distância da cidade de Jerusalém até Emaús. E o que eu pergunto para vocês, porque eu fiquei com um questionamento na minha cabeça: se Jesus falou que era para ficar, se aquele lugar era o centro da vontade dele, porque era ali que ia iniciar todo o seu projeto, seria ali que iria iniciar todo o seu envio dos seus discípulos. Eles decidiram sair daquele lugar. E o texto diz que claramente que eles ficaram frustrados com toda aquela situação. Por quê? Porque eles esperavam um rei. Eles esperavam um rei que fosse tomar
toda Roma e governar e dar uma vida boa para o povo de Israel. E o próprio Cristo aparece a eles e explica que não é bem assim. Sabe, querido, quantas pessoas estão frustradas ou estão se frustrando nesses dias porque não compreenderam o verdadeiro chamado de Jesus Cristo para a vida de cada um. E aí essas pessoas se frustram e saem do centro da vontade de Deus e vão para onde elas acham que é um lugar que elas vão ter paz. Mas infelizmente, meu querido, eu e você, nós sabemos muito bem, meu irmão e minha irmã, nós sabemos muito bem que a verdadeira paz está em Jesus Cristo. A verdadeira paz está quando nós estamos com Ele. Só Ele pode nos dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira segurança. Se você está procurando segurança em vacina, se você está procurando segurança em governantes, se você está procurando segurança em templos, em pessoas, me desculpe, mas você não vai encontrar. A verdadeira segurança só está em Jesus Cristo. Só com Ele nós vamos passar por essa adversidade. Só com Ele nós vamos passar por essa dificuldade. Não deixe a frustração te tirar do caminho, querido. Não deixe a frustração te tirar do centro da vontade de Deus. Não se frustre com o Senhor. Não se frustre com o Senhor, porque estão morrendo muitas pessoas, até entes queridos teus. Tudo está no seu controle. Não se frustre porque estão morrendo cristãos, estão morrendo pessoas fiéis a Deus. Não se frustre. Tudo está no controle do Pai. Não se frustre porque Deus não concedeu aquilo que você pediu. Não se frustre porque Deus não atingiu as tuas expectativas. Não se frustre com Deus. Volte para Jerusalém. Volte para o centro da vontade de Deus. Não tenha medo. Não se preocupe. Volte para Jerusalém, volte para o centro da vontade do Pai. Não tenha medo das coisas que você está vendo. Aparentemente está fora da anormalidade. Aparentemente está fora do controle. É lógico que está fora do controle dos homens, mas de Deus jamais. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração, assim como já entrou nesse mundo. Não caia nessa. Não dê brecha para o inimigo. Não dê o espaço para ele. Creia num Deus que está agindo em teu e em nosso favor. Aleluias. E não se frustre, querido. Não. Crê somente que Deus está fazendo o melhor.
Em nome de Jesus. Tenha fé. Eu vou orar por você. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, o teu amor arranca, tira fora todo medo, Pai. Pai, nesta hora eu peço que o Senhor tire todo o medo, Senhor, do coração, da mente, ó Deus, dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo, ó Pai, esse vídeo. Tira, Senhor, todo o medo, toda a insegurança, tudo aquilo, ó Pai, que possa tirar a capacidade de raciocínio dos teus filhos, ó Pai, neste momento, Senhor. Tira agora, Senhor, todo o medo, toda a insegurança, em nome de Jesus. Pai, arranca também toda a incredulidade, ó Pai. Coloca fé, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer cada um agora, Pai. Onde quer que eles estejam, ó Deus. Ó Pai, e que nenhum dos seus planos, ó Deus, nada daquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, venha se frustrar, ó Deus. Mas se algo, ó Deus, não sair conforme o Teu Filho tem te pedido, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha consolá-lo, ó Deus, e mostrar para ele que tudo está no seu controle, tudo está no controle de Tuas mãos, ó Pai. E o que o Senhor está agindo e fazendo o melhor para cada um de nós. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.